Abra a Bíblia, Atos capítulo 27, a partir do versículo 38, vamos refletir sobre dias difíceis, são dias de Deus. Diz assim, a partir, capítulo 27, Atos dos Apóstolos, do versículo 38 em diante. Refeitos com a comida, aliviaram um navio, jogando o trigo no mar. Jogaram a comida fora. Versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, lugar estranho, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Encalhar o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse no mar. Soltaram as âncoras no mar. Soltaram também as amarras do leme. Soltaram as amarras do leme. E alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. Encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deviam ser mortos. Os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos, e foi assim que todos, e foi assim que todos se salvaram em terra. Dias difíceis são dias de Deus. Senhor, nós te agradecemos por esta experiência narrada por Lucas. Obrigado a Deus, porque também dias difíceis são dias do Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos abençoa, mesmo no meio da tempestade. Mesmo quando o Senhor libera a tempestade, mesmo assim o Senhor nos abençoa. Aceita, ó Deus, a nossa gratidão, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem conhece o capítulo 27 do livro dos Atos dos Apóstolos vai lembrar que lá atrás os apóstolos, os discípulos disseram ao apóstolo Paulo: não volte para Jerusalém, eles vão prender você. E Paulo diz: eu estou pronto não somente para ser preso em Jerusalém, mas se necessário for, também morrer por Cristo Jesus. E eles insistem com o apóstolo Paulo, dizendo: não vá. Ele diz: você tem que entender que Deus tem um plano para você fora de Jerusalém, não vá a Jerusalém. E aí ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, a não ser que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi das mãos do Senhor Jesus para pregar o evangelho da graça de Deus. Ele diz: a minha vida não é preciosa se eu não pregar o evangelho da graça de Deus. E aí ele volta, e ele é preso e colocado no navio. E preso, quando colocado no navio, não há vento para levar o navio, para sair do porto, lugar chamado Bons Portos. E eles ficam ali. E então Paulo diz: vamos aguardar. Ele é prisioneiro, porque nós não teremos vento para navegar. E eles vão costeando só naquela marola, aquele vento muito baixo. E eles não conseguem empreender uma viagem. Mas aí o capitão diz assim: a gente não vai ouvir esse preso. E Paulo disse: mas foi Deus quem falou comigo. Disse: e daí? A gente não vai ouvir você.
vamos colocar o navio no mar. E aí vem um vendaval, chamado Euroaquilão. E o navio, eles não conseguem segurar as amarras do leme, o leme, eles têm que amarrar o leme, porque ele fica 3 vezes, pelo menos, nesse capítulo, diz que o navio estava indo ao léu, sem que conseguissem dirigir, não conseguiam segurar o leme de tanta força que o mar, com tanta força que o mar batia no barco. E durante 14 dias e 14 noites eles estão vagando ao léu, sem chegar. Eles estão no navio. Deus escurece durante a noite, eles não conseguem ver o cruzeiro e nem a lua. Ou seja, os instrumentos de navegação noturno que eles poderiam usar, eles não têm, Deus não deixa que eles possam ver. E eles então, durante o dia, há uma neblina, durante os 14 dias, que eles não conseguem avistar a luz do sol, para que eles possam se orientar, porque também o sol serve como referência, pelo menos, para que você possa saber onde fica o leste, onde o sol nasce, onde ele se põe, no oeste, e assim decidindo o norte e o sul também. Mas também uma neblina esconde, e eles não conseguem navegar. Então eles estão indo ao léu. 14 dias e 14 noites, o navio levando pancadas para todos os lados. Eu imagino a agonia que deve ser. Não sei quem já viajou de navio. Uma vez eu e a Lecimar fizemos a besteira de fazer uma viagem de navio. A vontade de vomitar está presente todos os dias que você está dentro do navio. Parece que você está pendurado de cabeça para baixo, com aquele troço sacudindo o tempo todo. E aquela ânsia de vômito o tempo todo. Aí você acaba, para desgraçar tudo, tem comida à vontade, você pode comer à vontade. Não que eu coma muito, onde eu fui criado, as pessoas não têm esse problema de querer comer muito, elas sempre comem pouquinho. E logo depois do almoço já tinha a refeição da tarde, mais à tarde tinha outra refeição, à noite tinha outra refeição, 10 horas da noite tinha refeição. Resumo, era engove o tempo todo. Imagine esse navio, 2000 anos atrás, 14 dias levando pancada pelas ondas do mar, sem cabines, de luxo. E aí, 14 dias depois, um anjo aparece ao apóstolo Paulo e diz: olha, eu entreguei essa tripulação toda na sua mão, ninguém vai morrer. Dias difíceis, Deus está dizendo para o apóstolo Paulo, são dias de Deus. Vocês vão passar por momentos difíceis, mas não se preocupem, porque eu entreguei essa população, 276 pessoas, na sua mão, e nenhum sequer vai morrer. E aí, depois do 14º dia, eles tomam umas decisões. Eles pegam toda a comida que eles têm dentro do navio e eles jogam no mar. Dias sem comida são dias de Deus. O apóstolo Paulo está conversando com a tripulação e diz: vamos jogar a comida fora para aliviar o peso do navio. Deus está conosco. Ele disse que ninguém vai morrer, mas a gente pode fazer a parte da gente, a gente pode jogar a comida toda no mar. E eu imagino aquelas pessoas que não sabiam quantos dias mais iam passar dentro do mar, pegando toda a sua provisão, todo o seu alimento e jogando ao mar. Quando eles estão jogando o alimento no mar, ou atirando ao mar, eles estão dizendo uma coisa: nós confiamos em Deus. Nós não vamos confiar na comida, nós vamos confiar em Deus. Esse homem de Deus, Deus está falando ao coração dele, nós vamos fazer o que ele está fazendo. E eles jogam a comida toda fora, porque dias difíceis são dias de Deus. E eles estão presos
pela âncora do navio, jogaram determinadas braças e braçadas, e eles jogam, e aí eles soltam a âncora e prendem o navio, embora a onda esteja batendo no navio, ele não sai, ele está em lugar seguro. E Paulo diz a eles: vamos cortar as amarras, vamos cortar as cordas e largar as âncoras no mar. É um desafio para a gente. Quando Deus diz: Celso, José, Pedro, Maria, Luísa, vamos cortar as cordas, porque você vai soltar as suas âncoras no mar e vai confiar que eu vou conduzir vocês. E a gente diz: Deus, eu confio, mas eu não posso continuar com as âncoras no mar. Elas me dão segurança. Eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Eu não posso continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo. E Deus diz: não, corte as suas âncoras, solte as âncoras, corte as amarras, porque dias difíceis são dias de Deus. E eles pegam uma faca e eles começam a cortar as cordas que estão presas às âncoras. E eles vão cortando, diz o versículo 40, eles cortam as cordas e soltam as âncoras no mar. Só que o 39 diz que quando eles olham, eles veem uma terra, mas eles não conhecem o lugar onde eles estão. Sem comida, sem âncora e sem saber onde estão. Você já pensou? Eu não sei se você tem a mesma sensação quando viajo para fora, para longe, e eu me sinto meio inseguro quando o avião aterriza no Rio de Janeiro. O pessoal fala da violência do assalto. Quando o avião está chegando e anuncia: estamos chegando ao Rio de Janeiro, eu fico numa alegria porque eu estou voltando para casa. Eu conheço essa terra, eu sei andar nesse lugar. Eles não reconheceram, não sabiam onde eles estavam. Nós fizemos uma viagem para fora e a Alecimar queria conhecer uma praia rosa, acho que deve ser a única no mundo. E ela disse: Celso, eu queria conhecer a Praia Rosa. Eu falei: e existe? Ela falou: tem uma. Então vamos, alugamos um carro e saímos para conhecer a Praia Rosa. E aí a gente andou 300 quilômetros, eu dirigindo pelo Google Maps. Gente, que medo, que insegurança. E a gente ia. E eu não reconhecia, não sabia nada, não conhecia nada daquele lugar. E a gente está indo para a Praia Rosa. E é verdade, existe uma Praia Rosa. Rosa mesmo. Não tomei banho não, fiquem tranquilos, eu não tomei banho lá não. Mas existe, mas a insegurança de você estar longe, de dar um problema no carro, de entrar num lugar errado. Eles não reconheceram a terra. Eles soltaram toda a comida no mar e eles soltaram as âncoras, porque dias difíceis são dias de Deus. O navio, sendo arrastado pelas ondas, sem as âncoras, encravou entre duas pedras grandes. Sem comida, sem âncora, sem saber onde estava, eles encalharam. E aí, ficaram dentro do navio. Como que a gente vai fazer? Dias difíceis são dias de Deus. Muitas vezes a gente perde o emprego e acha que o diabo é que tirou o nosso emprego. Eu quero dizer a você que dias difíceis são dias de Deus. Muitas vezes a gente fica doente e acha que o diabo é que colocou a doença de você. Dias difíceis são dias de Deus. E agora encravada,
a embarcação em duas pedras, a onda batia arrancando as tábuas do navio. Quando os soldados viram o que estava para acontecer, e ele disse, o soldado então disse ao centurião: vamos matar todos os presos. Sempre aparece alguém na hora da desgraça, aqui na igreja também, com uma desgraça maior do que a desgraça que a gente está enfrentando. É verdade. Acabe tinha um problema e queria que resolver o problema, e disseram, tem um profeta aí, por que não chama aquele profeta? Ele disse, quem? Disse, Micaías. Disse, não, esse cara só profetiza desgraça. Ele só fala coisa ruim. Aqui na igreja não deve ter gente assim não. Esse cara é um profeta do inferno, ele só fala coisa ruim, não chama esse cara não. Vamos matar esses soldados, esses presos. A gente morre afogado, mas pelo menos a gente mata os presos para eles não fugirem. É gente que está querendo resolver o problema com a desgraça do outro. É gente que pensa numa solução para si, mas quando ele pensa na solução para si, a solução é desgraça do outro. Dias difíceis são dias de Deus. E aí o centurião disse, não, ninguém mata ninguém. Os que souberem nadar serão os primeiros a pularem no mar. Poderão nadar até a terra que nós estamos vendo e a gente não conhece. Vão com Deus. Podem pular no mar. Deus disse que ninguém vai morrer. São dias difíceis, mas são dias de Deus. E aí diz, e os que não souberem nadar, se agarrem em tábuas, em destroços do navio, e deixa que a onda vai te levar até o mar. Mas não é a onda, ou não são as ondas. Pode se agarrar aos destroços, porque os dias difíceis são dias de Deus. E aí diz assim, e foi assim que todos se salvaram em terra. Meu irmão, minha irmã, eu não sei como são seus dias, Deus não esqueceu de você, Deus não te abandonou. Não é por causa de algum pecado que a mão de Deus está pesando sobre você. Mesmo nesses dias difíceis, creia nisto, são dias de Deus.